Olha, eu digo uma coisa pra vocês, Longlegs, Vínculo Mortal, definitivamente vai dividir opiniões por aí. Você vai ouvir gente falando que amou e na mesma sessão vai ter gente falando que odiou, que foi o pior filme que viu na vida. Então nada melhor do que um terror que mexe com a mente das pessoas de uma forma ou de outra pra gente inaugurar as críticas aqui nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Is it scary being an FBI agent? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Não esquece de curtir o vídeo já, e aí se você não gostar, você tira a curtida no final do vídeo, beleza? Vamos bater um papo hoje sobre esse filme que estreia quarta-feira nos cinemas, que estão dizendo por aí que é o filme mais perturbador do ano. Já tem gente dizendo que é o melhor filme de terror do ano. Eu vou dar a minha perspectiva. Eu assisti o filme na cabine de imprensa, e aí no dia seguinte eu revi o filme na minha casa, porque eu tinha ficado com algumas dúvidas em relação à sua história. E, sinceramente, eu também tinha achado que eu tinha dado umas pescadas. Basicamente, aqui a gente vai acompanhar a investigação da Lee Harper, uma agente do FBI que recebe confiança de cuidar desse caso, que dá toda a narrativa, porque ela é muito sensitiva. Ela tem umas teorias meio aleatórias que fazem sentido, ou do nada ela aponta para algum lugar e tem alguma coisa naquele lugar. Então, por conta dessa sensibilidade dela, ela vai ganhando credibilidade ali dentro do FBI para pegar esse caso, que é o seguinte: eu não posso ser muito explícito, mas basicamente acontece uma tragédia com várias famílias em momentos aleatórios, e a única coisa que elas têm em comum é que sempre a filha mais nova da família é nascida no dia 14. E aí já entra a primeira coisa, que não é um spoiler do filme, tá até no seu título do Vínculo Mortal, é que a personagem da Lee Harper também é nascida em dia 14. Então a gente fica nessa teoria se ela pode ser uma futura vítima e qual é a relação dela com esse personagem sombrio interpretado pelo Nicolas Cage. O longa vem recebendo esse apelido de o filme mais perturbador do ano. Eu discordo um pouco dessa afirmação. Eu vejo muito mais como um filme de suspense do que como um filme de terror. É claro que filmes de terror não têm obrigação nenhuma de dar medo, de ter cena de jumpscare ou esse tipo de coisa, isso é balela. Mas é porque esse filme aqui realmente ele me associou muito mais a filmes como Seven ou O Zodíaco do David Fincher, principalmente por essa questão da investigação acontecendo, os enigmas e os pequenos detalhes que o filme vai dando pra gente aos poucos, pra que a gente junto vai se interessando por aquele mistério. Então ele tem uma camada de estranheza, e aí sim está o seu terror, e o seu terror está principalmente no seu elemento sobrenatural. Eu diria que ele é um filme do David Fincher, esses grandes filmes de investigação, mas com essa camada de realmente ter algo sobrenatural por trás. O diabo é o protagonista do filme. Então o filme ele vai ganhando a gente aos poucos, assim. Ele não tem nenhuma intenção de te conquistar logo de cara, embora tenha uma cena impactante ali nos minutos iniciais, porque ele tem esse ritmo mais devagar que contribui pra gente sentir um desconforto que também tá presente em todas as atuações do filme, as interações entre os personagens, as coisas que os detetives vão descobrindo durante a investigação, tudo vai gerando na gente um sentimento de desconforto e estranheza. Aí pode estar o terror do filme, mas aí também pode estar os seus maiores furos, visto que dessa forma algumas coisas não têm uma explicação direta e algumas realmente nem têm ligação, assim. Você vai ver muito na internet, se você entrar em bate-papos com spoilers sobre o filme, pessoas falando dessa questão de que, putz, não faz sentido tal personagem fazer tal coisa, tal atitude do personagem não me convenceu, mas acho que a ideia do diretor do filme é justamente criar essa estranheza, inclusive nas decisões dos personagens que na teoria são os mocinhos da história. Depois da cabine, uma amiga comentou comigo que lembrou muito os filmes de terror de locadora que você alugava na década de 2000. Eu não tenho essa referência, mas acho a ideia interessante, acho que faz sentido. Eu fico com a coisa dos filmes de suspense, mas com uma fotografia diferente, que me lembra muito alguns filmes de faroeste, esses filmes que passam naquela parte ali do Texas, dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo é tudo muito estiloso. A câmera vai mudando entre um formato de tela quadrado e o formato completo. E essas mudanças, o granulado na tela, tudo isso contribui. Os closes no rosto do Nicolas Cage. Meu Deus, vamos falar do Nicolas Cage. Durante toda a divulgação do filme, esconderam a caracterização do personagem.
Eu não posso dizer pra vocês que efeito isso teve, porque eu não tava acompanhando a divulgação de Longlegs, mas chegando no cinema e vendo pela primeira vez aquele rosto, faz sentido ele esconder e faz sentido isso ser uma coisa tão impactante no filme. A primeira cena que ele aparece, você já fica aterrorizado, e quanto mais ele vai aparecendo no filme, mais ele vai ganhando a gente com essa espécie de coringa, com um pacto com o demônio. E é um personagem realmente muito louco, desconfortável. A atuação do Nicolas Cage vai ser muito comentada também, porque, de fato, ele por um momento faz ali caras e bocas, ele exagera com toda certeza. Às vezes dá pra dizer que ele tá imitando o personagem do Joaquin Phoenix em Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que ele só... Ou um pouco de Pennywise também, e eu achei essa mistura muito boa. Acho que a grande questão e o grande mérito de Longlegs Vínculo Mortal é justamente essa mistura entre um filme de investigação, um filme de detetive comum, onde você tem uma protagonista investigando uma história ao mesmo tempo que lida com os seus próprios traumas, enfrenta os seus próprios dilemas, ao mesmo tempo que você tem o sobrenatural acontecendo. Ele é um filme bizarro e ele é um filme que não tem vergonha de ter essa figura rodeando todas as suas cenas. O filme é dirigido pelo Oz Perkins, que é filho do Anthony Perkins, que é o protagonista de Psicose, então já fica aí a curiosidade. É o primeiro filme que eu vejo do diretor e eu me interessei muito por ele. Osgood Perkins. Acho que o que faltou pra eu me conectar mais com a história talvez fosse alguma coisa mais brutal acontecendo ali no seu meio. Ele tem um início brutal, um final brutal, mas no meio do caminho ele fica muito preso àquela investigação, a uma estranheza, e o tempo todo ele vai mastigando devagar demais, até que quase chega o momento que você perde o interesse. E aí eu queria fazer uma reflexão antes de fechar o vídeo, que não é propriamente sobre o filme, mas eu me interesso e, principalmente, eu tenho muito respeito por obras que recebem essas avaliações tão divididas. Tem gente que amou o filme e tem gente que vai odiar, com certeza, ele estreando no cinema, ainda mais, vai ter todo tipo de comentário na internet. E eu acho que quando a gente fala de um filme de terror, esse é o propósito mais do que nunca, e isso pra mim é um sinal ainda maior do êxito do filme. Por exemplo, eu sou apaixonado por Hereditário, e muita gente não gosta, e eu odeio Midsommar. É um dos piores filmes que eu vi na vida, e muita gente é fascinada por esse filme. Então eu acho que um bom filme de terror, ele precisa dessa divisão, ele precisa dessa individualidade nas opiniões e nas críticas, e eu fico no meio do caminho. Eu acho que ele é um filme que se sai muito bem por esses momentos de ousadia, ao mesmo tempo que ele tenta ousar com um ritmo que não consegue me comprar e não consegue me deixar atento em sua história. Se a gente comparou ele com Zodíaco ou Seven, eu lembro que quando eu assisti esses filmes, eu não conseguia piscar. Eu queria comer a minha mão assistindo o filme de tanta ansiedade por saber o que ia acontecer. Nesse filme eu não tenho esse interesse, eu não tenho nenhum tipo de apego com os personagens e acho que isso pesa contra o filme até pro seu final impactante. Mas me conta aí nos comentários o que você achou do filme e quais outros filmes e séries vocês querem que eu fale aqui nesse canal. Eu te vejo numa próxima. Beijão.